Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Ar IA. Discutimos hoje temas atuais e vamos discutir sempre, né, que tem relação com muita tecnologia e principalmente inteligência artificial. Eu sou Ricardo Kelly e ao meu lado está a Gladys. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo logo mais. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial para falar sobre desenvolvimento estratégico de campanhas publicitárias. E olha só, algo que ninguém comentou, que ele é um cara extremamente estratégico. Ele é. Rafael, seja muito bem-vindo. Ele é CMO e CSO e tem uma vasta experiência em marketing, gestão comercial, e-commerce, redes sociais, desenvolvimento de campanhas publicitárias e muito mais. Bora lá falar com o Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso Programaria. Valeu, Gladys, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês e quero compartilhar o que for preciso com vocês aqui, fiquem à vontade e quero aprender também, porque eu falo, eu quero viver minha vida aprendendo. É isso aí. Boa, beleza. Rafael, então para começar, cara, quais são os elementos essenciais para desenvolver uma campanha publicitária eficaz nos dias de hoje, tá? Com inteligência artificial. Vamos já entrar no clima, né? Pois é, né? Eu tenho aí um pouco mais de 25 anos de experiência. Eu vi o gerenciador de anúncios do Facebook nascer, eu acho muito legal, que eu me lembro até hoje, quando eu entrei a primeira vez nele. E a gente vê, assim, eu vejo uma mudança tão gigante em como as coisas vão acontecendo, né? E lógico, né? Partindo desse princípio que você quer falar agora, né? Que é sobre desenvolvimento de campanhas, né? Publicitárias. Cara, é impossível falar para você hoje que 98% eu utilizo IA. Então, como eu sou CMO, CSO da Dunk Code AI, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções com inteligência artificial para os públicos B2B e B2C, eu falo para você, eu tenho todos os copilots que você possíveis imaginar. Então, desde um copilot especialista em brainstorm, então eu começo tudo no brainstorm. Eu tenho um copilot que me ajuda a criar a melhor oratória para minha campanha, uma IA que me ajuda a identificar qual é o melhor público. E quando eu falo uma IA, eu tenho um agente que eu treinei ele de acordo com os meus prompts e dei uma base de conhecimento exclusiva para cada um deles. Então, eles não vão buscar em mar aberto. Né? Nós temos um sistema, um SaaS, né, próprio nosso, desenvolvido por nós, que é o GPT Max. Nem sei se podia falar aqui, mas estou falando. Pode, aqui é tema livre, mano, à vontade. Uhum. Beleza. Então, o GPT Max, ele nada mais é do que realmente um grande SaaS em que você constrói agentes e você constrói o agente que você quiser. Só que qual que é o grande diferencial dele? Você determina se ele vai buscar informações no mar aberto, na web, né, ou se você controla isso. Se você consegue montar um ambiente controlado, né? Então, eu gosto muito de fazer ele meio híbrido. Então, eu falo, 80% do que você tem de skills aqui, você vem buscar na minha base que eu estou construindo aqui, para você. Sim. Então, eu escolho livros, artigos, se eu gosto de, sei lá, autor de um livro X, eu vou nutrindo ele com tudo que eu quero. E 20% você pode me trazer um pouquinho da web. Então, dependendo do momento, né, da montagem da campanha, eu utilizo um agente. Então, assim, já que é para falar nos dias de hoje, porque se fosse para falar há 3 anos atrás, ou 2, eu já falaria algo completamente diferente para você. Recentemente eu tive experiência, eu fiquei 3 anos trabalhando em Portugal, eu morei em Lisboa, numa empresa, um e-commerce de eletrônicos, e era tudo completamente diferente do que eu estou falando agora. Eu estou falando de 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, né? 2 a 3. Então, assim, já que é para os dias de hoje, eu estou falando já, cara, eu uso IA para tudo. É justo. Perfeito. Boa. Não, e legal você ter comentado isso, porque, assim, você tá trazendo a tua experiência, a tua jornada, desde da publicidade, B2C, B2B, e também trazendo um pouco daquela coisa do e-commerce, né? Que está muito conectado, né? Porque você gera publicidade para vender mais produtos dentro da web, enfim. Isso é incrível. Agora, para além disso, Rafael, como é que você determina o teu público? Como é que você utiliza, inclusive, a IA,
como você comentou, né? Você tem um agente aí que te ajuda, mas como é que você começou como é que foi o kickoff de tudo isso? Como é que foi o pontapé inicial? Boa. Lógico, pensando nas ferramentas de IA que você tem. Bom, eu sempre digo, eu vou falar de uma forma, não diretamente do meu business de hoje, atual, mas acho que num todo, né? Porque acho que quem está assistindo a gente aqui, acho que quer ouvir também num todo. Acho que assim, o primeiro grande ponto é a gente realmente ter um conhecimento profundo do teu produto. Começa tudo por aí. Porque se você não sabe, se você sabe 90% do que você faz, o que faz o teu produto, você não está preparado para poder montar uma campanha do teu produto. Se você conhece 99%, você não está preparado. Eu falo para todos os nossos colaboradores, vocês têm que conhecer 100% o teu produto. Para aí sim poder falar, opa, peraí, putz, eu conheço o meu produto. Agora deixa eu pensar no meu público. Porque se você não conhece o teu produto, como é que você vai determinar o teu público, né? Então acho que o kickoff é aí, Gladys. Você começa tem que ter um conhecimento profundo do teu produto, o que está nas tuas mãos, que serviço que é, que tipo de solução você vai solucionar, qual é a dor, qual é o problema que você vai sanar. Então acho que tudo começa daí. E aí a gente parte, né, para poder identificar o público. Como eu falei para vocês, eu crio agentes. Eu tenho um agente hoje que ele consegue identificar qual o melhor público de acordo com o produto. Então ele pega todas as informações demográficas que eu preciso, ele consegue me ajudar com isso. Ele vai para mar aberto. Lembra que eu falei que eu tenho agente que busca? Esse é um tipo de agente que eu coloco ele para trabalhar 80% com o mar aberto. Então eu jogo ele para a web. Eu falo, não, eu quero que você vá buscar informações na web. Porque lá ele vai conseguir me trazer informações mais atuais do que eu espero que ele busque na web. Agora, os outros 20% fica mais fechado nas bases que eu construí para ele. Olha, eu quero que você use a metodologia XYZ. E aí eu construo essa base de conhecimento dentro do GPT Max. Então, eu uso muito a IA para isso, gente. Basicamente, eu crio o meu agente que vai me ajudar a construir toda a minha persona. Ele constrói do início ao fim. Ele cria a persona do início ao fim. Isso, para mim, é fantástico. Deixa eu pegar a parte técnica aí, que eu sou o cara que também está querendo inventar LLM dentro de casa. Você já usa um SaaS, né, com os dados. Cara, você pode falar qual tecnologia você está embarcado? É Llama, é OpenAI, é proprietário? Cara, GPT Max, esse é um grande diferencial nosso, porque quando fala em IA, a gente tem uma quantidade muito grande, gente, ainda, tá, de pessoas que só olham para OpenAI. Ah, falou em IA, pensa em ChatGPT. E vamos lá, ok, nós aqui da sala, a gente fala muito, já estamos envolvidos no mundo de IA, sabemos que existem muitos outros modelos que, conforme você mesmo falou, o Llama, Grok, Mistral e por aí vai, tem milhares. Então acho que bacana, primeiro de tudo é falar, gente, tem muito modelo de IA aí no mercado, tá? Muito modelo. E o GPT Max, quando você usa GPT, todo mundo associa OpenAI, e GPT é uma sigla. Né? A gente sabe que é uma sigla. Então, quando a gente fez GPT Max, é para poder fazer um grande hub com os principais modelos de IA do mercado. Hoje a gente já está com... Sim, a gente não fica somente embarcado com o OpenAI. A gente tem OpenAI, por enquanto, estamos com OpenAI, Mistral, Grok, Llama, e já temos muitos outros em desenvolvimento, né? Então, a ideia é fazer com que o usuário tenha autonomia e ele controle o uso do que ele quer. Porque muitas vezes, Ricardo, você vai executar uma função com o teu agente em que você não precisa utilizar o modelo da OpenAI, que é mais caro que o Mistral, com o Grok. Você vai determinar, opa, eu quero gastar meu dinheiro do meu jeito. Eu acho que o modelinho da Mistral vai resolver o meu problema. Ele vai sanar a minha dor, então eu vou usar esse aqui. Então, o nosso produto, Ricardo, como você quis saber, ele é democrático. A gente gosta de colocar tudo na mesa e fala, fica à vontade. Show. Boa, muito bom. Não, e pensando aí, né, nessas ferramentas e em todo esse espectro que a gente tem em termos de ferramentas, todo mundo pensa em OpenAI. Realmente, e é uma verdade pujante, né? Vamos chamar assim, porque todo mundo está falando ChatGPT e tal. Verdade é que, para você criar suas próprias assistentes virtuais, você usa ChatGPT. Pelo menos eu estou aqui, você está falando aqui, ó, eu estou aqui só no site da GPT Max,
Porque ele tem lá em cima GPT, Google, Microsoft. Aí vamos dar propaganda para esses caras aí, né? Fazer o quê? Esses grandes big techs. Show. Cara, mas essa é a jornada. Agora, pensando aqui, Rafael, né, nessa interação, né? Puxa, falar de LLMs, falar de IAs, falar de computação quântica daqui a pouco, né? Tem tanta coisa acontecendo. Como é que você usa? Você já deu um pouquinho de spoiler aqui pra gente, mas como é que você usa essas ferramentas todas para potencializar aquilo que você entrega para o teu cliente no final do dia? Bom, para potencializar o meu cliente, volto a dizer para vocês, assim, ó, tudo que a gente trabalha ali, eu repito, cara, eu tenho agente para tudo. E isso, eu gosto de falar da gente, porque é justamente ele que potencializa, Gladys. Ele que vai potencializar. Então, hoje, falando de Dunk Code, qual que é o nosso principal apelo e argumento? Se você inicia hoje a tua jornada com IA, em alguma parte do workflow do teu processo, seja o que for, você vai sentir... Ó, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês de algo que a gente acelerou assim de uma forma absurda um escritório de advocacia. No dia da apresentação, no escritório de advocacia, foi uma apresentação presencial. Em 5 minutos, eu criei um agente e coloquei as bases de conhecimento dele e tal, e coloquei um documento que eram 10 advogados na mesa. E eles me deram uma petição que tinha 150 páginas. Eu peguei e fiz o upload desse documento. Cada advogado fez uma pergunta. Para aquela IA, né? Então a gente estava com a televisão lá ligada, tal, um telão, e cada advogado na mesa ia perguntando. Quando chegamos no último, ficou um silêncio na sala, porque a gente fez uma rodada de perguntas de mais ou menos 10 minutos, pergunta, resposta, 10 a 15 minutos. Aí ficou um silêncio. Né? E eu entendi por quê. Aí o último dele falou assim: Rafael, eu vou falar o que eu sei que todos os outros iriam falar, mas sabe quanto tempo a gente demoraria para poder trazer todas essas informações que o agente que você criou em 5 minutos trouxe para gente? Pelo menos 2 dias. Porque era uma petição de 150 páginas. Então, Gladys, a gente potencializa com IA. A gente traz o valor para eles, falando assim, ó, embarca IA em alguma parte do teu processo, começa pequenininho, entendeu? E vai escalando, vai pegando a tua rampa, né? Tua curva de aprendizado e você se adaptando com montagem de agentes, o melhor prompt. Cara, é muito teste. Monta, testa, e vai e volta. Curadoria, até se afinar. Afinou teu agente? Acabou. Aí você vai potencializar ele com qualquer tipo de agente de IA. Cara, e aproveitando isso, que KPIs você tem para IA generativa? Porque é um desafio, às vezes, você dizer que aquela resposta ela tem curacidade de 70%, como a gente tinha nos bots mais antigos, né? Você conseguia ver a intenção, a entidade, e com base na resposta a gente tinha isso. Então, quais são os principais KPIs que uma AI generativa pode ter, ou que vocês vislumbram ou já aplicam com seus clientes para ter insights, para saber se a direção está certa, se ter um retreino, se o teu dado ainda precisa ser melhorado, né? O dado que você armazena no seu SaaS. Então, dá uma dica para a gente de KPI de AI generativa, tá. É importante para todo mundo. Vamos lá. Para hoje, atualmente, no GPT Max, a gente possui uma ferramenta interna de feedbacks. Então, por exemplo, a gente sempre, assim, eu tenho clientes que a gente faz o projeto, eles ficam 2 meses treinando a IA antes de soltar. 2 meses. Eu tenho clientes que em 1 semana solta. Mas o que acontece? Dentro dessa ferramenta de feedbacks, durante o processo de curadoria, então você monta um time de curadoria, né? Então a gente teve um projeto com uma empresa em São Paulo, de uma financeira, saúde financeira, em que a IA simplesmente ficou durante 2 meses, durante o projeto. O time de curadoria eram 15 colaboradores, e eles o dia inteirinho estressando a gente. Pergunta. E cada pergunta com resposta, você faz uma classificação para aquilo, né? Então, por exemplo, fiz uma pergunta, resposta, tem um positivo e negativo. Então, todo positivo, beleza, positivo, trouxe o que eu precisava. Todo negativo, vem lá um porquê do negativo. Então, com base nisso, Ricardo, isso dentro da plataforma GPT Max, a gente consegue montar algo visível, tipo, opa, peraí,
quantos por cento de assertividade meu agente está tendo, né? Para aquele uso. Então, cada KPI que você decide, cada cliente tem algo individual, entende? E ele que vai construir. Então, a gente deu a liberdade para que ele faça essa curadoria dentro da plataforma. Estamos estudando a possibilidade de liberar numa interface externa. Então, por exemplo, o cliente vai ter um web chat, que a gente tem vários clientes que têm um web chat com IA. A gente quer liberar, dentro da ferramenta do web chat, esse processo de curadoria também. Mas, claro, não vai ter ele colocar o porquê do não ficou boa a resposta. Mas pelo menos vou saber se foi positivo ou negativo. E aquilo ali já vai me dar um termômetro. Puta, tá legal ou não tá? Então, a gente já está com um projeto de colocar isso em interface externa, né? Dá a possibilidade. Ainda não foi, mas a ideia é chegar nisso, Ricardo. Show, parabéns mesmo. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas hoje é assim, a gente precisa de... Ainda é tudo muito novo, sabe, Ricardo? Então, assim, a gente está começando com os KPIs mais iniciais, quando a gente está falando em termos de ela é boa ou não é? É eficiente ou não é? Entendeu? Não tem como não fugir da curadoria. O humano tem que estar, pelo menos, acompanhando e vendo se pode andar um pouco mais, né? Dar um passo mais largo aí. Assim, a gente tem que estar monitorando. Deixa eu fazer só um paralelo aqui. A gente está seguindo o nosso roteiro, mas eu só queria lembrar uma coisa interessante. Eu estava ouvindo um podcast agora, recentemente, do presidente da IBM, e ele fez um seguinte comentário, né? Projetos bem-sucedidos de inteligência artificial sempre tem um componente humano na frente. Olha que frase incrível, né? No sentido de, caraca, é verdade, né? No final do dia, o humano ele tem que estar preparado para programar, para criar os seus agentes virtuais, os seus agentes com inteligência artificial. Sem isso, né, Rafael, Ricardo, sem o agente humano, será impossível desenvolver soluções fantásticas de inteligência artificial, como o Rafael bem trouxe aqui para a gente, né? Com várias dicas aqui de como usar as próprias ferramentas que ele usa. Então, eu acho muito legal a gente pensar dentro dessa dinâmica que, assim, a gente aqui está sendo até privilegiado, né? De ter tantas informações legais, conversar com pessoas legais, ter informações, ter uma jornada de lifelong learning. Mas eu queria fazer uma provocação aqui, tanto para o Ricardo, ouvir você, Rafael, também, que é o seguinte, e quando que a IA, na verdade, ela vai realmente romper fronteiras, ou seja, quando que as companhias, as organizações vão realmente, o que vocês imaginam, né, que as companhias vão... quando que elas vão abrir, né, as suas portas para o uso real de inteligência artificial, considerando a potência que ela é? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Quer falar, Ricardo? O que é que eu já posso falar? Por acaso assisti até um vídeo hoje, acho que foi do Inteligência Limitada, não sei quem acompanha esse podcast. Boa. Foi o Fábio Akita falando. O Fábio Akita falando que o nosso limitador hoje é praticamente energia e, né, hipercondutores, ou seja, o aquecimento, né, e a manutenção dessa energia para a gente subir um pouco mais o nível do processamento ou o nível de acesso ao dado e até mesmo a velocidade do dado. Ou seja, a gente tem uma questão aí de energia, como ele até já brincou no podcast. Cara, vamos pensar na Skynet. Cada robô daquele do Terminator tem um reator nuclear dentro. Então, cara, ele tem energia infinita. A gente não consegue, né, ficar carregando o nosso notebook por 2 dias e querer trabalhar com ele. Como é que você acha que a IA vai, né, se manter nesse nível? Então, a gente tem que pensar que a inteligência artificial ela depende do humano até para se manter, né? Primeiro pelos dados, são todos dados antigos, é tudo pré-treino, ela é totalmente preditiva, ela pega o que passou e tenta olhar para frente, e gera os insights do passado com problemas que, né, são circulares, digamos assim, mas ainda assim ela precisa do ser humano para aprender de novo, para ser curada, né, monitorada, para ter uma evolução, ou seja, com base nos nossos dados de hoje. Ou seja, eu vi uma pesquisa que disse que nos próximos 5 anos, 70% dos dados vão ser dados artificiais, gerados em cima das próprias IAs. Então, sim, a gente tem uma direção aí que, se a gente aprender a usar a ferramenta, ela vai ser continuamente exponencial. É a minha visão. Perfeito.
Perfeito. Concordo, Ricardo. Eu vou completar um pouco, Gladys, o que o Ricardo falou aqui, que é o seguinte. Vou voltar um pouco, porque quando eu cheguei na Dunk, o ano passado, e a operação, logo que ela iniciou, eu já estava no início dela, né? E aí já parte lá para o início, né? Montagem de campanha e tudo mais. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Dunk, e ouvi exatamente o ambiente e a atmosfera da IA, eu comecei a montar as campanhas, né, de divulgação, né, que é a Dunk Code AI, uma empresa brasileira de soluções de IA no mercado. Então, o primeiro grande passo meu lá com o time de marketing foi, galera, vamos falar uma linguagem que todo mundo entenda. Vamos desmistificar, porque tem muita gente com medo de IA, Ricardo e Gladys, concorda comigo? Sim, Muita gente ainda tem medo. Muita. Então, qual foi o meu ponto de apoio? Foi, primeiro de tudo, uma linguagem. Gente, tem gente que até hoje, que se você falar para ela assim, ó, qual é o prompt que você usa? Ela vai falar assim, ai, o que é prompt, gente? Vai ter gente que não sabe o que é prompt, vai! E não é pouca gente, são muitas pessoas. Então, qual foi a minha grande estratégia? Primeiro, precisamos trabalhar com uma linguagem e uma oratória em que todos entendam. Por quê? Porque daí a gente entra no ponto do Gladys, que você falou, quando que as empresas vão começar a abrir e romper? Sabe quando, Gladys? Quando gestores começarem a ver pessoas normais que você não imagina falando de IA. Perfeito. Por quê? Porque alguém lá atrás conseguiu comunicar com elas de forma clara e fazer com que elas tivessem medo. Aí os caras vão olhar e falar assim, opa, peraí. E caramba. Assim, falando de classe. Você pega uma classe, né, de pessoas que falam assim, puta, mas essa galera não tem acesso à informação. O que eles vão saber de IA? Estão lá falando que, eu consigo clonar minha voz com IA. Eu consigo gerar um texto, não sei. Então é aí, Gladys. Acho que o romper vai estar aí. E eu acho que faz sentido eu ter buscado o que eu comecei lá no início, que foi quebrar o gelo. Falar, galera, vamos falar. Tanto que nas redes sociais da empresa, eu gravo todos os vídeos e os roteiros, eu vejo os roteiros sempre passa por mim antes de eu gravar. Por quê? Porque eu quero que o roteiro continue mantendo a mesma linguagem do nosso DNA. Perfeito. Então, eu acho que, não sei se fez sentido, Gladys, mas na minha cabeça é isso. A gente vai romper nesse momento. Não, acho que só o recorte aqui que é importante, é o seguinte, quando que de fato a gente vai ver as companhias abrindo a porta para a inteligência artificial? Quando a gente observar pessoas comuns, que não são programadores, que não são, eventualmente, pessoas de tecnologia, falando de IA, utilizando inteligência artificial. Acho que é isso, né? Eu consegui traduzir isso? É isso. Perfeito. E pensa com carinho se não é isso. Porque que nem o Ricardo, um pouquinho antes, assim, a gente estava conversando com o Ricardo, antes de entrar, e a gente vê tantas empresas que de anos de mercado e tem muito dinossauro ainda ali gerindo e falando, opa, peraí, não, daqui a pouco a gente coloca. Vamos esperar um pouquinho? Vamos dar uma segurada? No início do ano, montei um projeto, uma empresa aqui de Florianópolis. Cara, o projeto ficou incrível. E aí, assim, engavetou para meio do ano, agora. Só que depois de... Engavetou. Só que depois de 2 meses, caiu nas mãos da pessoa certa. Nossa. Que ficou sabendo do projeto. Então, olha só. E aí, Ricardo, essa segunda pessoa que me contactou depois na sequência, falou assim, Rafael, aí assim, vamos lá. Não é por ser uma pessoa nova, mas uma pessoa mente aberta. Tá? E quem estava com o projeto na mão era alguém um pouquinho mais, não sei o quê, eu vi que é bom, mas, peraí e tal, não sei o quê. E a segunda pessoa que pegou, assumiu, falou, cara, como é que a gente... Volta aqui, que metade do ano nada, vem para cá agora, vamos reativar isso daí. Então, caindo nas mãos da pessoa certa, Gladys, a gente rompe. Perfeito. A gente rompe. Excelente, é isso aí. Não, e o legal de tudo isso é que você está trazendo algumas experiências suas, até para dizer assim, olha, pessoal, é isso, faz sentido, tem que ter, a gente precisa usar, a gente precisa ser inspirado, a gente precisa provocar as organizações. É isso, é sobre isso que a gente precisa tratar, né? Que as organizações não precisam ter medo, as pessoas não precisam ter medo da IA. Pelo contrário, a gente tem que usar para o bem. E por isso que eu até falo, né, que a regulação da IA hoje no Brasil, ela é algo interessante.
é interessante, a gente precisa regular algumas coisas. Por outro lado, olhar o mercado, porque a gente sabe que tem vieses, né? E tem vontades escusas por conta da política, eleição e etc e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que fazer algumas questões, a gente tem que avaliar algumas questões importantes. Mas, por outro lado, a gente sabe que esse mundo dos negócios ele está sendo sacudido, balançado, né? Vamos chamar assim, por conta da inteligência artificial. E você comentou que você morou em Portugal por um tempo. Conta pra gente essa experiência, como que foi, né? Morar em Portugal, num celeiro de inovação e assim por diante. Como é que foi isso? Cara, foi uma experiência maravilhosa. Foi maravilhoso, Imagino. porque assim, na minha história profissional, eu sempre tive a oportunidade, eu não sei se isso é um imã, mas todas as minhas experiências profissionais, elas sempre são em empresas que estão começando. Boa. Sempre. Olha só. Desde os meus 18 anos. E aí, em Portugal aconteceu exatamente isso, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha algumas vagas que eu já tinha feito algumas entrevistas aqui do Brasil, mas eu falei assim, cara, eu quero chegar ali e sentir, né, o movimento todo. E eu tive a oportunidade de, assim, eu me lembro claramente, quando eu fui para lá, os amigos meus disseram, cara, o profissional de marketing brasileiro em Portugal é muito bem visto. Muito bem visto. Olha então, só. Cara, ele é, mas ó, o marqueteiro brasileiro, tá, Gladys? Aí eles deixaram bem claro, o marqueteiro. E aí, cara, dito e feito, cara, foi uma disputa, mas eu consegui escolher um local onde eu tinha uma carta branca, que eu de fato conseguiria aplicar toda a minha experiência que eu já tinha de marketing do Brasil em Portugal. Era um e-commerce em que a gente ia atender a Europa toda, não somente Portugal, mas a gente estava iniciando as operações com uma filial, uma lojinha, uma filial, um escritóriozinho em Lisboa. Então, eu preferi ir por ali, porque ali eu tive a oportunidade de... E, engraçado, né? A remuneração era bem menor do que as outras, só que a longo prazo eu tinha outras... Também. Eu tinha desafios e variáveis que fazia eu ter na minha mente, porque eu sabia que com as variáveis que o nosso CEO tinha me colocado, eu ia estar em 6 meses com a minha projeção, tá ganhando mais do que as outras, né, oportunidades. Perfeito. Então eu falei, não, eu nem sei o que deu na cabeça. Eu me lembro que o meu pai na época falou, cara, tu escolheu o lugar. Eu falei, pai, porra, tô no feeling. Eu acredito. E aí, gente, começamos a operação, mas aconteceu uma desgraça, né? Porque 1 mês de operação, pandemia. Ai, meu Deus. E eu falei, nossa senhora, cara, o que eu vou fazer? E aí foi março de 22, né? Não, março de 20. 21, 20. 20 para 21, 20. Né? Finalzinho. Isso. Mas lá foi em março de 20. Entendi. Né? Lá. Aí, gente, quando chegou a pandemia, o que acontece? Eu olhei, né, o país e o português em si, ele é um povo assim que tem bastante medo, receio, sabe, pavor. E não que isso não tenha acontecido em outros países da Europa, mas especificamente em Portugal, a gente teve assim aquela reclusão 100%, todo mundo em lockdown total. Quarentena total. Entendi. Aí o meu chefe olhou para mim assim e falou assim: "E aí, Rafa, o que a gente faz?", né? Então, aí a gente peguei tudo, né, sobre a empresa, falei assim: "Thiago, seguinte, aqui não diz nada que a gente não pode fechar. Vamos tocar ficha". "Pô, mas todos os nossos concorrentes estão fechando". Aí eu falei: "Pronto". Aí ele falou: "Mas e aí?". Eu falei: "Vamos enfiar o pé no acelerador". Aí ele: "Rafa, eu tô com caixa de tanto. Vamos?". Eu falei: "Vamos". Gente, foi uma loucura. Aí já estava enviando para Alemanha, Holanda, França, Espanha, todos os países da Europa. Cara, era uma loucura.
Porque durante aquele período, a gente conseguiu firmar o nome do mercado numa empresa completamente nova. Claro, Né? A gente simplesmente revolucionou a forma de entregar um telemóvel celular lá em Portugal e Europa. Então foi sensacional, cara. Pô, e em Que cima legal. disso aí, que você Claro que entende que... Pode falar. a história ainda transcorre, ainda assim, eu falei muito rapidamente para vocês, tá? Claro, claro. Mas eu gosto de falar da virada de chave porque eu acho que a tomada de decisão no momento certo muda o destino. E ali naquele momento eu poderia ter convencido com toda tranquilidade e falar para o meu chefe assim, ó, eu acho melhor a gente fechar, eu acho melhor a gente ficar aqui trabalhar devagarinho, não sei o quê. E aí naquele momento que ele falou todo mundo vai fechar, eu falei, ótimo. Tá aí, tá aí o grande diferencial. E a gente estava na lei ali, a gente podia estar aberto. Eles estavam fechando porque eles queriam, por causa do pavor. Eu falei, mano, pé no acelerador. E aí, meu, foi um abraço. Boa. Cara, e hoje em dia, o que a gente tem aí pensando nesses tipos de campanha com inteligência artificial ou em outros nichos que você possa falar com a gente, como a gente estava papeando nos bastidores lá, que tipo de clientes vocês têm aí, de quais áreas, quais segmentos? A gente tem agência de publicidade. Olha. Sabe, agência de publicidade, porque a gente tem agentes que constroem copies, todas as copies que vocês possíveis e imaginários ele vai construir. Eu tenho agentes que constroem vídeos, agentes que geram imagens, eu tenho agentes que clonam vozes. Então eu tenho um estúdio de mídia dentro do GPT Max, que ele é capaz de atender a todo o time de mídia. Meu Deus. Entendeu? Então eu tenho... E claro, né? É isso que eu ia falar, Não, vamos lá, vou apresentar tudinho para vocês depois. Tá, apresenta. Mas a gente tem tanto as agências... Tô precisando do meu lado trocar ideia forte com você, depois a gente conversa. Vamos lá. A gente tem tanto agências quanto times de marketing dentro das empresas. Então, por exemplo, teve uma empresa aqui em Blumenau, a gente está aqui em Floripa, essa empresa em Blumenau, que é uma empresa bem antiga, que tem, assim, processos... Exato. E que a gente entramos pelo marketing. O time de marketing descobriu a gente e tal, não sei o quê, marcamos o primeiro contato. Cara, foi uma loucura, porque do marketing, para vocês terem uma ideia, do marketing, a gente pingou no atendimento. A gente chegou numa sala, agora é rapidinho essa, uma sala com 150 atendentes. Boa. 150 atendentes. Aqui, ó. 150 atendentes que atendem a todo o Brasil, né? Caramba. Revendedores, clientes. E aí o gestor chegou para mim e falou assim, Rafael, esse povo todo aí, ó, tá no WhatsApp, eles estão tirando dúvidas e informando, porque imagina, um e-commerce com 200 mil SKUs. Nossa. 200 mil. É muito. Tá? Peças completamente técnicas, cheio de informações que é desse tamanho. Bom, resumindo, marcamos um dia para poder montar uma POC para ele, montei uma POC em 10 minutos ali na sala quando a gente marcou a reunião, e aí nós subimos os catálogos, tudo, fizemos todos os trabalhos ali que tinha que fazer na IA para que ele pudesse testar. Resumindo, ele fez 10 perguntas, e na 10ª pergunta também ele parou, e aquele silêncio que eu falo para vocês, juro para vocês, eu já tô acostumado. Porque sempre... matador, né, cara? Sabe por quê? Ao mesmo tempo que é uma solução, é uma dor. Porque depois a gente começou a dar uma risada. O cara falou assim, cara, eu tenho 150 atendentes, meu. Como é? Cara, ele já estava imaginando como é que ele ia fazer para realocar mais da metade. Tá entendendo? Então, assim... Esses atendentes poderiam ter, né? Copilotos, por exemplo, para incentivar e aprender. Isso, incentivar a aprender, porque aí você potencializa. E é aquilo que a gente está falando, né? A IA não vai substituir empregos, mas quem tiver IA no currículo... Exato, quem tiver IA... E qual é a melhor cara para treinar uma IA? Um especialista. Se eles são especialistas de contact center, seja de retenção, seja de venda, seja de saque, eles podem ajudar a treinar a IA. Eles podem, alguns deles podem ser o diferencial para alavancar. A empresa não precisa enxugar, a empresa pode expandir. As pessoas não enxergam isso. A IA está aqui para exponenciar, não para substituir. Exato. E quem estiver aprendendo nesse modelo de mar
azul, onde você falou só 2% usa, e 98% ainda está pensando no que vai fazer, cara, é o momento para todo mundo pegar, seja OpenAI, que é free, Gemini, Copilot, Llama, qualquer coisa. Testem, gente, é importante. Vocês vão ter um diferencial competitivo, vocês vão estar mais próximos de empresas inovadoras, como a empresa do Rafa e, né, do time que ele trabalha. Cara, é importantíssimo. Temos que aprender IA, temos que aprender prompt. Deixa eu pegar só uma parte rapidinho aqui, pegando o tempo do Rafa. Cara, eu estou nos grupos de prompt de imagem, certo? E aí tem aqueles prompts gigantescos, né, de Midjourney, ou seja, né, de Stable Diffusion, por aí vai. Cara, tem os caras fazendo catálogo de comida, refeição, tipo iFood, em prompt, mano. Aí sai aquele mosaico bonitinho, quase com o preço do lado, a foto do sashimi, a foto do... Cara, é fantástico. Como é que é a engenharia de prompt? O cara digita lá e sai um catálogo pronto, com 18 itens lá, hiperrealistas, quase 4K. Mano, é fantástico. A gente tem que aprender isso, tem que aprender a escrever e ver o resultado na tua frente em alguns instantes. É isso que a gente tem que fazer. Você tocou no assunto de engenharia de prompt. Cara, o cara que hoje faz um curso de engenharia de prompt, o cara tá pronto para trabalhar em milhares de empresas. Milhares de empresas. Cara, eu tenho um cara lá que trabalha com a gente e ele, cara, o cara é um gênio de construir agente. E esses prompts que você tá falando, cara, ele constrói o agente, cara, de cima a baixo. Ele coloca até onde o cara nasceu. Olha, você nasceu na cidade tal. Você vem de uma família conservadora. Olha, ele começa... Cara, eu acho assim... No início eu falava assim, pô, ô Vinícius, não precisa disso tudo, cara. Aí ele assim, Rafa, deixa. E aí ele vai construindo. Cara, o prompt dele fica gigante. Mas a hora que você começa a conversar com a gente... Cara, você tá falando com um humano, meu. É incrível. É incrível. Porque você dá tom de voz. Né? Você dá tudo, cara. E é isso que você falou de gerar as imagens, né? A gente está querendo montar um projeto aqui em Floripa que é uma competição, né, de imagens. Hackathon, alguma coisa assim? Uhum. Vai ser tipo assim, Dunk Day. Então, assim, a gente vai colocar lá, sei lá, vai fazer uns convidados e a gente vai colocar todo mundo para poder ver quem vai gerar, tipo assim, olha, vamos dar 5 temas. No Brasil, lance isso aí, eu quero acompanhar e me convida aí para acompanhar. Meu, cara, muito legal. E a gente está montando esse projeto ainda, né? Vai ser o Dunk Day. E aí a gente vai ter várias iniciativas. E uma delas é essa competição de imagem. A gente quer dar os temas e ver o que cada um vai criar e depois cada um vai mostrar o seu prompt. Então aí você instiga a entender, caramba, pô, às vezes o cara faz um prompt gigante, mas ficou horrível a imagem. Sim. Mas daí o outro cara fez um menor, mas ele seguiu o passo a passo da engenharia de prompt. Sim. Entendeu? Porque existe, a engenharia já fala. Cara, você não vai construir um prédio sem fazer conta, entendeu? Sem pegar lá e, putz, cara, a viga, não sei o que, não. É a mesma coisa, engenharia de prompt é isso. Existe a receita. Claro. Pô, não sei nem se consegue compartilhar aí, Gladys. Eu mandei para você também no WhatsApp aí. Eu sei que o pessoal não vai conseguir acompanhar o que a gente está. Dá uma olhada aí rapidinho, Rafa. Olha só o que eu estou falando em relação ao cardápio que o cara conseguiu fazer e o prompt que está aí. Vou dar uma olhada aqui. Vai abrir aqui, eu já vou ver. Boa. Galera, é fantástico. Não estou falando só de prompt, estou falando de copy, como você fala, de agente, de copilotos. Você define um modelo de entendimento, um fluxo de raciocínio para um bot. Então, com engenharia de prompt, você consegue fazer um cardápio. Olha só, cara, como é que fica isso. Calma aí que não tá baixando, que eu vou abrir no... Tá na tela agora, tá na tela agora. Aqui, ó. Apresentação. Tá na tela agora? Aí, olha só, mano, como é que o cara faz isso. Pô, isso aí, cara. Mano. Eu tô num grupo que é o dia inteiro vendo essas coisas, mano, e alguns botam os prompts, como eu mandei para vocês aí no WhatsApp, e outros só mandam a imagem. Cara, é fantástico. Então, é um emprego que vai substituir no sentido, né, de emergir profissionais, ou seja, é um novo tipo de trabalho. Não vai deixar de ter o cara, né, de design, de Photoshop, etc., mas é um nicho que vai crescer rápido. Todos temos que aprender isso. Eu gosto de falar, eu gosto de usar o termo sair do zero. Porque é um termo que a gente usa muito sair do zero. Você sai do zero rápido. O que o agente vai te ajudar? Você sai do zero rápido. Sim. Você tá aqui, você vai para cá, assim, ó, em segundos. Às vezes você precisa, para você poder montar uma campanha, você precisa de 3, 4, 5 palavras que façam sentido. E a IA, um agente de brainstorming, faz isso para ti assim, ó,
Rapidinho. Você só coloca alguma... Você só dá alguns comandos para ele. Cara, a empresa é disso, o produto é tal, a época do ano é tal, o público é tal. Cara, me ajuda, eu quero uma coisa inovadora. Aí ele vem, pumba. Caraca, gostei. Não gostou? Gera outro. Tá, gostei, mas dá uma mudadinha nisso. Você sai do 0 a 5. Aí você senta, às vezes, para fazer um brainstorm com um time de 5, 6, né, no squad. Fica 1, 2 horas, não sai nada. Cansei de entrar em reunião assim, não sai nada. Então você acelera o processo. Pronto, é isso. Sai do 0 rápido. Top demais, mano. É isso aí, gente. Nós aí. Que mais que a gente tem aqui, Ricardo? Cara, eu sei que o nosso tempo tá acabando, tá? A gente tem um tempinho curto, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho aí, vamos falar. Ô, Rafa, deixa eu então lembrar aquele caso que você falou um pouquinho antes, né, da oncologia. Foi o que você falou lá em relação à saúde? Ah, tá. É porque quando vocês estavam falando da parte também, de... segmento. Cara, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Pô, são 750 médicos. Orgulho, não, total. E eles, assim, né, eles possuem uma base de conhecimento em que é, assim, 100% controlado. Então, a gente não pode buscar uma informação fora. Zero. Entendeu? Ou seja, ele não vai nunca para mar aberto. E isso é que fez eles falarem, ok, essa é a ferramenta que a gente precisa. Por quê? Porque os médicos, cara, durante uma consulta, durante uma palestra, um evento, às vezes eles precisam consultar alguma coisa rápida. E o que a gente fez? A gente criou um agente super treinado, né, como se fosse um médico mesmo, né, montamos um prompt gigante, óbvio, com a ajuda deles, e subimos a toda a base de conhecimento. Opa! Desculpa que minha tela apagou aqui. Não, para mim tá normal. Tá tranquilo. Tá, desculpa. É que o meu computador cai quando eu fico sem mexer na tela. Desculpa. Coitado. Não parou não. Continua, fica tranquilo. E aí, deixa eu só me lembrar aqui. Um agente estava assessorando. Eles nos ajudaram a construir esse agente, e a base de conhecimento deles, cara, é uma base gigante, mas é claro, só falando sobre doenças relacionadas ao colo, né, a especialidade deles. Então, assim, a gente conseguiu dar um acesso via WhatsApp. Então, a gente criou uma lista privada, ou seja, não é qualquer um que conversa, são números específicos. Então a gente criou lá, numa sociedade médica, você tem os associados. Então somente os 750 associados a nível Brasil têm acesso a essa base, e eles fazem consulta rápido. Assim, teve caso da gente ouvir falar que, tipo assim, teve médico durante algum procedimento fez um acesso para poder buscar alguma coisa ali. Então, assim, às vezes é um detalhe que você precisa, é uma informação. E aí, claro, aqui eu estou falando para médico, mas aí você já está em milhões de oportunidades quando a gente fala de paciente. Por exemplo, disponibilizar uma IA especialista, por exemplo, em fazer a triagem. Sabe aquela triagem inicial e tudo mais? Né? Sim. Às vezes tem gente que vai no médico, pessoal, e assim, simplesmente vai, bate e volta. Pô, se você tem uma IA que já faz aquela triada, o que você tem? Qual é o teu problema? Pô, você tentou fazer isso, tentou fazer aquilo. Poxa, fica calma, você pode ir. Estou falando aqui hipoteticamente. Mas assim, sim, claro. Cara, você pode fazer muito ainda. Assim, às vezes me perguntam, né, em podcast. O que não pode fazer, na verdade? Não, eles falam assim, qual que é o segmento principal? Gente, não tem. Aí, pô, como não, Rafael? Não tem. Eu entro dentro de qualquer empresa, seja desse tamanho ou desse tamanho, tem aplicação. Tudo. Aí, qual setor? Todos. Eu tenho uma amiga minha que mora na Espanha e ela viu um dos meus vídeos falando que uma montadora chinesa tem uma CEO que é uma IA. Aí ela pegou e ligou para mim, Rafa, quero conhecer esse teu produto aí agora. Né? Pronto, foi assim, rápido. Ela trabalhou durante muitos anos numa empresa também. Foi assim, Rafa, pô, quero ver o que é isso. Então, gente, eu tô falando do nível aqui e do nível lá. Desde um cargo de CEO até
um atendimento, isso, sabe? Ela passa por todos os níveis. A IA pode otimizar o processo, seja qual for o nível hierárquico. Perfeito. Muito legal. Fantástico. Infelizmente, a gente tem que terminar aqui, mas, por outro lado, a gente quer conhecer e saber onde as pessoas te encontram, Rafael. Você está em Floripa, né? Então, a tecnologia ajuda a gente nisso, né? Graças a Deus. Sim. Rompendo fronteiras aí. Conta pra Sim. gente onde que você está, como é que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem acessar o teu produto, a sua solução. Conta pra gente rapidinho aí. A Dunk Code AI, ela está localizada na SC 401, aqui em Florianópolis, né, ao norte da ilha, né, e muitas pessoas conhecem Floripa realmente como aí a Ilha do Silício, porque daqui realmente está saindo empresas assim, tecnologia que estão revolucionando. Muita gente chama aqui como Ilha do Silício, né? E a gente está na ilha, só que na parte norte, né? Então, ali no escritório SC 401, ali em Santo Antônio de Lisboa, chamado Espaço Mais Um. A Espaço Mais Um, a gente tem a Abstrato Venture, que é a nossa mãe, né? Então, ela tem várias verticais de tecnologia e a Dunk Code AI é uma das empresas verticais da Abstrato Venture. A gente está localizado que legal, nesse eu conheço a Abstrato, é uma venture muito legal. Que legal, eu não sabia que você estava lá acoplado com sim, sim. Massa. Estamos lá. A Dunk é uma das verticais da Abstrato. E a gente tem nossos canais no YouTube, tem no Instagram, no LinkedIn, né, como dunkcode.ai. Então, quem quiser acessar, não sei se a gente consegue depois disponibilizar aqui na descrição, mas eu posso deixar para vocês todos os links, né? E vai encontrar a gente ali com certeza, né? É só marcar aí quiser conversar comigo sobre qualquer coisa de IA, eu disponibilizo a agenda, pode marcar aí uma reuniãozinha que a gente vai conversar. Show de bola. Que legal, maravilha. Rafael, queríamos agradecer muito você e pelo bate-papo aqui, pelas ideias, pelas trocas. Eu costumo dizer, né? Nunca é um final, sempre é um kickoff, sempre é um começo. Com certeza você vai vir aqui para falar um pouquinho mais sobre a sua solução. A gente vai ter que fazer um recap de tudo isso, porque tem muita informação, muita gente falando de IA, mas não na profundidade que você tem aí dentro do seu negócio, né? Ricardo, obrigada pela parceria sempre. E é isso. Quem mais, pessoal? Valeu. Rafa, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Até a próxima, que vamos ter outras. Abração, gente. Tudo de bom. Com certeza. Contem comigo. Valeu, Ricardo Gladys. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu.